A gravação está iniciada. Vamos iniciar a aula. Bom dia a todos. Vocês conseguem ver a projeção aí dos slides? Eu vou botar eles em ampliado, tá? Se tiver alguma falha, me falem. Tá tudo certinho aí, Bruno. Tudo perfeito. Beleza, vamos lá. Hoje a gente vai tratar de anestésicos locais na odontologia e, diferente daquela primeira aula que eu passei para vocês, não vão ser as técnicas anestésicas que vocês vão ver hoje. A gente vai falar da parte química, de qual medicamento a gente está administrando no nosso paciente. Porque se tratam de drogas, né? Se tratam de compostos químicos, seja o vasoconstritor, seja a base anestésica ou a própria solução. Aqui o currículo todo mundo já sabe. O que mais preocupa, né, os dentistas hoje em dia, com relação aos anestésicos locais? A gente não deve... Vocês estão me escutando bem? Sim, prof. Tem um aluno para dar um aceite aqui, que eu vou ter que dar um ok. Acho que já deu, não foi? Já coloquei todo mundo. Você é top. Então, o que preocupa mais os dentistas? Estão vendo a tela ampliada, né? A gente se preocupa com relação a qual anestésico a gente vai colocar para determinado paciente. Porque nem todo paciente vai poder usar o mesmo tipo de anestésico. Cada um tem sua peculiaridade específica de condição sistêmica e isso vai variar de acordo com a condição sistêmica do meu paciente, o tipo de anestésico que eu vou indicar. Então, é consenso na literatura de que a gente não pode indicar o mesmo anestésico para todos os pacientes, dadas as suas características individuais, a sua condição sistêmica normal ou a presença de doenças, como, por exemplo, a diabetes, a hipertensão e a possibilidade também de gravidez. Professor, E o que é que... eu acho que o compartilhamento caiu aí. Pelo menos para mim não aparece. Vixe, peraí, realmente. Compartilhar de novo, novamente. Joia. Obrigada. Eu estava aqui, estou indo para cá agora. Bom, vou ampliar, tá? Consegue ver ampliado aí, gente? Sim, prof. Beleza, vamos continuar. Agora, o que preocupa os pacientes, né? Eu já falei o que preocupa os dentistas com relação ao anestésico local. O paciente, o que preocupa é a dor. Ele tem medo que vá doer. Por quê? Independente do produto a ser anestesiado, do produto que a gente vai utilizar, existe a introdução de uma agulha, na maioria das vezes, né? Existe ainda a introdução de uma agulha, e isso causa uma sensibilidade dolorosa em nossos pacientes, que por vezes, dependendo do tipo de anestésico, do volume a ser administrado e do local administrado, a solução também vai causar dor. Mas o que é a anestesia local, para relembrar, né? Para a gente trazer para vocês como remember. Ela vai causar perda de sensibilidade na região local, mas não vai causar uma perda de consciência. A gente está falando de anestesia local e não de anestesia geral. Então, a anestesia local, a gente vai sempre induzir uma anestesia na região desejada, no local desejado. Quais são os meios da gente obter uma anestesia? A gente tem meios mecânicos, que podem ser, um exemplo, se você garrotear o seu braço ou o seu antebraço, você começa a sentir formigar a ponta dos dedos, como se estivesse perdendo a sensibilidade, quando fica muito tempo garroteado. Isso é um meio mecânico de anestesia? É um meio mecânico, porque eu estou impedindo a propagação de um impulso nervoso naquela região. Assim como o garrote de algum tipo de nervo, você fisgar um nervo com a pinça hemostática, ou seja lá o que for, você também pode limitar a condutância de informações por compressão. Isso acontece, às vezes, inclusive, no próprio nervo trigêmeo.
o forame dele às vezes pode ficar, né, fechado, por algum motivo ele começa a ter estenose e fechamento de forame, e aí pode dar algumas alterações de estímulo do nervo trigêmeo, como a própria nevralgia ou até uma perda de sensibilidade associada. Os físicos, os meios de se obter anestesia físico, a gente tem um exemplo interessante, o gelo. Quando a gente coloca muito tempo o gelo no lugar, a gente não consegue sentir, por exemplo, o tato daquele lugar. A gente toca e parece que está dormente. Isso é um meio físico de anestesia. As terminações nervosas daquele local que sofreu a crioterapia, ela vai estar sendo influenciada pelo gelo e vai estar sendo excitada pelo gelo, e a partir do momento que aquele nervo está sendo excitado, consequentemente, ele não pode receber outro tipo de excitação naquele instante. Eu vou explicar isso com mais calma lá na frente, tá? E os meios químicos? Os meios químicos de anestesia é o que a gente vai estudar hoje, a grosso modo, que são os anestésicos locais, que são drogas. Mas quais são as propriedades desejáveis dos anestésicos locais? Então, deixa eu só conferir aqui se eu estou gravando esse negócio, para depois de chegar lá na frente, então não tá. Acho que tô sim. Vamos voltar. Acho que eu parei de compartilhar, não foi? Vou voltar de novo, compartilhar. Oxe. O meu fio é aqui. Pronto. Bom, quais são as propriedades desejáveis dos anestésicos locais? Ele não deve ser irritante para o tecido, tá? Ele tem que ser reversível, ou seja, a gente tem que atuar de uma forma que aquela anestésico local tenha reversibilidade em tempo adequado. Ele vai causar anestesia, mas ele não vai causar uma parestesia, ou seja, uma perda de sensibilidade a longo prazo. A sua toxicidade sistêmica deve ser baixa. Então, ele deve ser tóxico, mas na verdade, toda droga que a gente injeta, ela é um pouco tóxica. Por quê? A gente injeta no tecido, mas no tecido que a gente injeta, além do nervo que a gente quer que atinja por solubilidade, né? E lipossolubilidade, na verdade, ela também tem vasos sanguíneos. E os vasos sanguíneos, eles são permeáveis, eles permitem a entrada de alguma substância. Por mais que você não injete dentro daquele vaso sanguíneo, ele pega aquela droga, ele pega uma parte daquela droga e vai para a corrente sanguínea. Indo para a corrente sanguínea, o que acontece com o anestésico local? Ele vai para os órgãos, ele vai para os tecidos, ele pode parar no coração e dar atividades ao músculo cardíaco, ele pode parar no rim e por aí vai. Ou seja, existe um grau de toxicidade? Existe, mas que deve ser baixo, tá? Deve ser eficaz. Óbvio, a gente tem que anestesiar uma região e aquela região ficar, de fato, completamente anestesiada, ou seja, com perda de sensibilidade. O tempo de início da anestesia deve ser o mais breve possível, sim, e a duração o suficiente para completar o procedimento. Não dá para a gente pegar um anestésico local que dure 10 minutos, que dure 15 minutos na odontologia, isso não é interessante para a gente. Bom, ação em área determinada e manutenção da consciência e ação muscular. Esse último é o que difere os anestésicos locais dos sedativos, da anestesia geral, do fentanil, por exemplo. Quando a gente administra uma droga sedativa, além de anestesiar a região, ela faz o nosso paciente perder a consciência. Esse paciente vai entrar em estado de sonolência e de sedação e perda de tônus muscular, ou seja, por vezes ele não consegue nem se mexer. Não é o caso dos anestésicos locais, tá? Eles não podem levar à perda de consciência ou perda de tônus muscular do nosso paciente. Aí eu quis trazer pra gente o início de transmissão da dor nociceptiva, para a gente entender como é que funcionam os anestésicos locais. Não adianta aqui eu trazer um monte de informações para vocês com relação aos tipos de anestésicos se vocês não compreenderem como é que ele funciona, como é que ele atua. Vocês vão acabar só decorando lidocaína, articaína e etc., sem entender o mecanismo de ação. Então,
existem vários receptores no nosso corpo, vários. O nosso corpo tem receptores na parte externa e receptores na parte interna, nos órgãos. Por exemplo, quem sofre de dor de coluna sente dor na parte interna do seu corpo, às vezes sente até um choque, quem tem dor do ciático e por aí vai, que não consegue justificar porque aquela dor veio do nada. Às vezes não foi uma pancada, né? É uma lesão que está tendo lá na própria articulação, na hérnia ou na região que você, né, tem um problema, e você sente dor na parte interna. Então, a gente tem fatores externos e fatores internos que podem excitar os nossos receptores. E existe um receptor que ele capta a dor, que é chamado de nociceptor. O nociceptor, ele capta a dor. Quando ele fala aqui, por exemplo, que a dor, ela deve ser compreendida como uma percepção complexa. Vocês conseguem visualizar aí? Se eu passar o mouse, vocês conseguem ver alguma coisa? Não, né? Não dá nem para ver meu mouse. Dá para ver o mouse? Alguém dá um hello aí. Dá para ver, Dá tá sim. tudo certinho aí. Obrigada, galera. Obrigada, Gabriel. A dor, ela pode ser compreendida como uma percepção complexa. O que isso quer dizer, gente? Se você estiver num momento de fuga ou luta, você vai ter uma percepção de dor diferente, que por vezes você não consegue nem sentir a dor, não é mesmo? Você às vezes fala, tô com sangue quente, não senti a dor. É uma forma de percepção complexa da dor devido ao comportamento. Existe também a possibilidade de modulação da dor, que a gente pode modular a dor como? Com medicações, pode modular a dor com anestésicos. Então, a dor, ela tem uma percepção complexa, tá? E ele serve como mecanismo de proteção do nosso corpo. É um receptor que a gente chama de terminação nervosa livre. Olha aqui embaixo. Que isso, professora? Para de falar um monte de coisa de química. Não. É uma terminação nervosa livre porque toquei no meu braço, toquei no meu antebraço, eu tô sentindo, ela não é mielinizada. Ela é extremamente excitável, facilmente excitável. O nosso receptor, ele pode ser excitado com mecanorreceptores ou pode ser polimodal. O que isso quer dizer? Quando a gente fala de mecanorreceptor, a gente tem a parte mecânica e a parte de temperatura, e o polimodal a gente tem mecânica, química e elétrica. E química é importante citar a bradicinina. A bradicinina é um grande vasodilatador, né? Um ótimo vasodilatador que vai causar, na maioria das vezes, a dor em qualquer processo inflamatório. Então, se está tendo um processo inflamatório, tem liberação de bradicinina. Ela que vai fazer um estímulo de vasodilatação e também vai dar uma excitação para a sensação dolorosa em casos de inflamação. Lembra que inflamação é dor, rubor, calor e edema? Essa parte de dor está extremamente associada a uma parte de dor química, que é a bradicinina. Mas como é que funciona? A transmissão da dor nociceptiva, tá? Existem terminações nervosas que vão captar apenas temperatura. Existem terminações nervosas que vão captar apenas a pressão. Existem terminações nervosas que vão captar apenas a eletricidade. Mas o nociceptor, ele vai captar a dor. E ele também capta a temperatura. Mas, professora, você não disse que tem o receptor da temperatura? Sim. Só que o receptor da temperatura, ele atua no limiar de 10 graus Celsius até 40 graus Celsius. Desceu 10 graus, vai ser uma temperatura que vai causar dor. Então, o nociceptor vai começar a captar essa informação. Passou de 40 graus Celsius, aquela temperatura também pode causar dor no meu paciente. Então, quem vai captar essa informação é o nociceptor, o receptor da dor. Tá? E como é que funciona isso? A gente tem um estímulo nocivo. Por exemplo, eu recebi uma picadinha de mosquito. Esse estímulo nocivo, ele tem que ser o suficiente para gerar um potencial de ação. Vamos lembrar de química? A gente tem aqui um neurônio, né? Ele tem a parte do axoplasma e a membrana plasmática dele, que é semipermeável. Nessa membrana plasmática, fica entrando de vez em quando um pouquinho de sódio e tal. Beleza. Quando a gente tem um estímulo nocivo, para o nosso receptor, libera um fluxo de sódio maior para dentro do axoplasma, o que vai gerar
um potencial de ação. Um potencial de ação que vai descarregar aquele nervo e vai ser conduzido até onde? O córtex da medula cerebral. Até onde, professora? Até o sistema nervoso central. Pelas vias aferentes, as vias de ascensão até o cérebro. Nosso organismo, nas terminações nervosas, recebe as informações, capta aquela informação, a informação é transformada em impulso nervoso, como vocês estão vendo aqui. Esse impulso nervoso vai para onde? Vai para o cérebro, para ele entender que está tendo um problema de dor aqui em tal lugar. Ok, é a nossa forma, inclusive, de defesa. Se a gente não sentisse isso, e se isso não ocorresse, a gente não ia ter como se proteger, tá bom? Mas existe um detalhe. Um exemplo. Se um mosquitinho pousar no meu braço, por vezes eu não reparo, eu não percebo. Por quê? A quantidade de sódio que entrou não foi suficiente para gerar um impulso nervoso, para despolarizar essa membrana. Mas se eu tocar o meu dedo no meu braço, eu já levo um estímulo suficiente para entrar mais sódio e levar aquela despolarização. Estão entendendo mais ou menos o que eu estou falando, apesar de ser meio chato e complexo? Me deem um ok. Sim. Beleza. Vou evoluir aqui, tá? Vou passar de slide. Bom, como é que funciona, então, o nosso anestésico local? Esse retetê todo para poder explicar como é que funciona. Ele vai aumentar meu limiar de descarga. O que é isso? Deixa eu voltar uma casa. Lembra que eu falei que se pousar um mosquitinho no meu braço, por vezes a quantidade de sódio que entra é pouquinha, e se entrar pouquinho sódio, ele não leva um potencial de repouso, ele não leva, na verdade, uma despolarização? Então, é nessa pegada que o meu anestésico local funciona. Ele vai impedir, ele vai agir nos canais de sódio, fica aqui, ó, aparecendo no lugar, eu não tô aparecendo para vocês, né, mas eu tô fazendo várias mímicas. Ele fica aqui no lugar, né, na região dos canais de sódio, ele impede o sódio de entrar. Se o sódio não entra, olha que legal, a gente não tem formação do impulso nervoso. Então, é muito legal quando a gente entende como é que isso acontece. A nossa molécula de anestésico local, a base do anestésico local, ela na verdade, o cátion do anestésico local, porque o anestésico local, quando a gente fala, ele é uma solução, tá? E aí eu vou trazer para vocês na frente. O cátion, ele fica nessa parte aqui, que eu tô botando a setinha. Então, ele impede mecanicamente que meu sódio entre. Quando ele impede mecanicamente que o sódio entre, o que não acontece? Não acontece a despolarização a membrana, daquele axônio, daquele nervo. E aí a informação não é passada para o sistema nervoso central. Massa, agora entendi como é que funciona. E aí a gente consegue entender, por exemplo, o que significa período refratário absoluto. Eu vou dar um exemplo interessante. Quando a gente está tendo uma despolarização da membrana, ela está transformando, né, ela está despolarizando, aquele nervo que está sendo despolarizado por algum impulso, seja ele qual for, ele só vai conseguir propagar outra informação quando ele voltar ao normal, para que outra informação despolarize ele. Estão entendendo? Então, quando a gente coloca, por exemplo, um gelo no local, botei um gelo no meu braço, e aí depois deixei um tempinho aquele gelo. Ou seja, eu estou excitando vários nervos, né? Beleza. Depois eu tiro o gelo e faço uma picadinha com uma agulha. Eu sinto menos a sensação dolorosa e por vezes eu posso até não sentir. Por quê? Porque aqueles nervos que estão ali naquela terminação onde foi excitada pelo gelo, eles ainda estão despolarizados. E eles só vão captar a informação da picadinha quando eles voltarem ao normal. Estão entendendo aí? Isso é que a gente chama de período refratário absoluto. Imediatamente, depois de um estímulo ter iniciado um potencial de ação, o nervo ele é incapaz, por algum tempo, de responder a outro estímulo, tá? Então, é por isso que quando às vezes a gente bota um gelo, ou um quente, ou uma vibração, tem gente que gosta de vibrar, né? Botar aquele vibrator, por exemplo, para fazer botox, né? Bota aquela canetinha de vibração para fazer botox. Por quê? Porque você vai estar excitando o nervo com um estímulo, aquele nervo está sendo excitado e ele não consegue captar duas informações ao mesmo tempo, ok?
Maravilha. Então, os nossos anestésicos locais, eles vão agir aonde? Dentro do meu nervo? Não. Eles vão agir na membrana desse nervo, nos canais de sódio, tá? Eles vão impedir a entrada dos canais de sódio. Olha aqui, meu Cátio, esse RNH que eu tô botando a seta aqui é uma membrana de um nervo tamponado com um anestésico local, com a molécula de anestésico local. Beleza? Vamos lá. Então, como é que funciona? Vou resumir de novo. Deslocamento dos íons cálcio do sítio receptor dos canais de sódio. Que é isso, professor? Aqui existe um espacinho, um buraquinho aqui, onde tem íons cálcio. O que a nossa molécula de anestésico local faz? Empurra o íon cálcio para lá, tipo, tira ele, ocupa o lugar dele, só que a molécula de anestésico ela é maior, mais gorda do que o cálcio. Então, na hora que ela ocupa o lugar dele, ela oclui a entrada da minha membrana. Então, eu não consigo mais passar o sódio. Mas o lugar que o meu anestésico local ocupa é o lugar do cálcio, tá? Só pra gente aprender o básico, grosso, para chegar lá na frente e já saber como é que funciona a droga que a gente está administrando. E aí ela vai se ligar à molécula, né, de anestésico a esse sítio receptor, faz o bloqueio dos canais de sódio, diminui a condutância do sódio, ou seja, o sódio não consegue entrar naquele lugar que o anestésico local está adaptado. Deprime a taxa de despolarização, que eu já citei para vocês. Há uma falha, então, em obter o nível do potencial de limiar, que é aquele de descarga, né? E falta de desenvolvimento dos potenciais de ação propagados e bloqueio da condução. É exatamente isso que é a forma de bloqueio da sensibilidade dolorosa pelos nossos anestésicos locais. Mas, prof, quando a gente pergunta para o nosso paciente, é dor ou é pressão? Como é que isso acontece, já que eu estou bloqueando as informações? Bom, lembra que eu falei que a gente tem nociceptores e que eles são para sensação de dor? Existem outros receptores que são receptores para pressão, que eles só vão ser bloqueados posteriormente. Nem sempre o nosso anestésico local pega tudo, entendeu? Ele vai atuar principalmente aonde? Na sensação de dor. E qual é a sequência, né, de bloqueio de sensações em termos de evolução? Primeiro para a dor, depois para a temperatura, depois para toque. Quem quiser anotar, pode anotar, tá? Vou recapitular. Primeiro para a dor, depois para a temperatura, depois vai para o toque, depois vai para a propriocepção e, por fim, se a gente tiver um nervo extremamente bloqueado, com todas as terminações nervosas bloqueadas, com tudo, a gente perde o tônus muscular daquela região. Então, às vezes, quando a gente pega uma fibra calibrosa nervosa e faz o bloqueio dessa fibra por completo, a gente tem a perda de tônus muscular. Qual é o exemplo? O exemplo do nervo infraorbitário, quando há queda do lábio superior. O lábio cai, o lábio diminui, né? Ele parece que desce, porque houve perda de quê? De tônus muscular. O paciente sorri e ele não consegue elevar o levantador do lábio superior e da asa do nariz, por exemplo, que é um dos mais acometidos quando anestesia o infraorbitário, porque houve toda essa perda de condutância, até a perda de tônus muscular, tá? Então, de novo, inicia-se com a depressão da dor, evolui para perda de temperatura, então o paciente não sente também se está frio, se está quente, enfim. Perda de sensação de toque, propriocepção só quando estiver realmente muito bloqueada aquela região, e perda de tônus muscular. E nem sempre a nossa anestesia ela vai completar todos esses fatores que eu falei. A maioria das vezes ela só perde o quê? A dor e a temperatura, que são mais fáceis. A parte de pressão e de perda de tônus é muito mais raro, né? A gente tem que fazer um senhor bloqueio, e um bloqueio geralmente em cima do nervo, um bloqueio bem efetivo, para que isso ocorra. Então, o nosso paciente ele pode acabar não sentindo dor, mas ele pode sentir pressão, tá? Agora eu vou trazer para vocês o que interessa mesmo, né? A parte dos nossos anestésicos locais, as moléculas.
E aí, de novo, química para dentro, né? As moléculas anestésicos locais, elas são anfipáticas. Que é isso, professora? Elas têm uma parte hidrofílica e uma parte lipofílica. Mas para que isso? Por quê? A parte lipofílica, lembra que as nossas membranas são lipossolúveis? Então, a gente tem que ter uma parte lipofílica para poder que o anestésico local entre dentro da membrana, né? Se não tivesse essa parte lipofílica, não adiantava nada. Ele não ia conseguir se ligar à membrana plasmática da célula nervosa. A parte hidrofílica confere ao anestésico local que ele seja penetrável, que ele seja injetável, porque ele tem que se ligar a água, né, do meio ao nosso organismo, que é completamente cheio de água, o nosso organismo, né? Então, ele tem que se ligar à água para que ele seja injetável, ele tem que se filiar à água para que ele seja injetável. Mas existe anestésico local sem a parte hidrofílica? Sim. Os anestésicos tópicos. Os anestésicos tópicos, por exemplo, eles não têm a parte hidrofílica, então eles não têm boa penetrabilidade e eles não têm boa capacidade de ser injetável. Eles não podem, de fato, serem injetáveis. Vocês estão entendendo agora, né? Desde o início, desde o grosso, como é que está funcionando cada coisinha que eu estou falando, né? Se tiver muita dúvida, vai falando aí. E existe uma parte intermediária, que a gente está vendo aqui, onde estou botando essa setinha, que vai definir qual anestésico local que é. Se ele é do grupo amida ou se ele é do grupo éster. E a gente vai ter, lembra de química? A parte hidrofílica é uma amina. A parte lipofílica é um anel aromático. E a parte da cadeia intermediária é que vai me dizer o que é. Então, ele pode ser uma amida, ele pode ser uma amina-amida, ou pode ser um aminoéster. Mas qual é a diferença de um para o outro? Bom, os ésteres, por terem esse anel PABA, gravem esse nome, anota aí, bota um asterisco no caderno, anel chamado PABA, ou para-aminobenzoico. Ele é um anel que causa muito mais alergia. Então, sempre que você lembrar de ésteres, hoje em dia, a gente não usa mais esse grupo chamado éster. Por quê? Porque ele é muito mais alergênico. Ele também é termossensível, ele tem uma ligação molecular mais fácil de ser quebrada. Então, hoje em dia, a gente usa os anestésicos locais do grupo amida, porque eles são menos alergênicos, não tem esse anel aromático chamado PABA, né, esse anel característico do éster, e não é termossensível do jeito que o éster é, e é menos difícil de ser quebrado. Então, já que eu quero uma droga melhor, eu vou administrar o grupo das amidas. Mas todas as amidas, seja amida, seja éster, seja lá o que for, né? O nosso anestésico local grosso, né? O nosso anestésico local sem ser solução, ele ainda assim, ele é básico, ele é pouco solúvel na água e instável à exposição ao ar. Vixe, e agora? Como é que eu vou fazer, então, a administração dessa droga? Eu vou criar uma solução. Se eu tenho uma base e coloco um sal ácido, estão vendo aqui? Sal ácido geralmente é o clorídrico, sal clorídrico. Os anestésicos locais, a base de anestésico local, ela é administrada a um sal ácido, que vira o quê? O nosso sal anestésico. Então, dentro daquele tubete, a gente não tem a base de anestésico. A gente tem uma composição, uma solução, chamada de sal anestésico, porque ela é administrada junto com a outra substância para ter o quê, gente? Estabilidade e ser mais hidrossolúvel. Tudo bem? Tudo bem. Se não tiver tudo bem, pode falar. Bom, mas aí eu trago agora para vocês isso daqui, ó. Vocês estão vendo eu circular esse negócio aqui? Isso daqui, quando a gente começa a entender cátion, base, a parte do ácido, daqui a parte livre, isso daqui que a gente tem é uma solução, né? Uma reação. Isso aqui é o anestésico. Nosso anestésico local, ele é assim. Lembra de química? Quando o meio está muito ácido, entra muito hidrogênio. Muito ácido, muito hidrogênio. Quando entra muito hidrogênio, a reação ela vai ser deslocada para onde? Para o lado de lá. Isso daqui, no anestésico local, permite que ele fique dentro da membrana, que ele penetre nas moléculas.
Meio ácido, pomácia, então vai ter muita parte do meu anestésico local que vai conseguir entrar na molécula, que vai conseguir entrar na membrana do nervo. Porém, quem confere hidrossolubilidade, quem confere penetração, é a parte que a gente chama de base. Essa parte daqui que eu estou botando a seta, quando a gente tem um meio ácido, ela diminui de quantidade, de valor. Então, o que acontece, de novo, quando a gente tem um paciente que está com uma infecção ou uma inflamação? Pacientes que têm pus, que têm infecção ou que têm inflamação, anotem. O pH desse paciente, daquela área inflamada, é mais ácido. Se o pH daquela região é mais ácido, o que acontece? Vamos de novo? Aumenta a quantidade de hidrogênio, a nossa solução de anestésico ela é transformada, então ela vai aumentar a concentração de quem? Da parte básica, e ela fica difícil de quê? De penetrar nos tecidos. Então, em meios ácidos, em meios inflamados, o nosso anestésico local ele não funciona direito. Ele não funciona direito porque, olha, agora a gente entendendo e não decorando, ele não funciona direito porque ele não consegue se difundir no tecido. Ele não consegue penetrar. Ele vai ficar aqui retido naquele local, mas ele não consegue ir lá para dentro. Então, nesses casos específicos, o que a gente pode fazer? Fazer um bloqueio de nervo. Lembra que eu ensinei para vocês bloqueio de campo, bloqueio de nervo, infiltração terminal? A gente vai ter que agir no nervo lá em cima, lá naquela parte mais calibrosa do nervo. Vai ter que fazer um bloqueio de campo, né? Um bloqueio da parte mais calibrosa do nervo e não das suas terminações nervosas locais. Por quê? Porque eu estou fugindo de onde? Eu estou fugindo de um pH ácido. Eu estou fugindo daquele local que eu sei que meu anestésico local não vai se solubilizar. Então, entendendo até aí, esse início, ele é meio... Parece ser mais complicado, mas se a gente conseguir compreender, fica tudo muito mais fácil. A gente foge do decoreba e começa a entender as coisas. Então, a gente não decora mais, a gente aprende. É o que eu acho mais interessante, tá? Até aqui tudo bem, vamos evoluir para vasoconstritor. Se alguém estiver bugando aí a cabeça, pode dar um hello, tá? Os vasoconstritores, eles podem ser adicionados ao anestésico local. Nosso anestésico local, lembre que ele é uma solução, né? E essa solução é isso daqui, isso já é o meu sal anestésico, né? Meu anestésico local. E ele pode ser adicionado a um vasoconstritor. Mas para que, professora, adicionam-se vasoconstritores à base de anestésico local? Por quê, gente? O anestésico local, ele é uma solução que é extremamente vasodilatadora. Por si só, você anestesiou, por exemplo, apenas com lidocaína, sem vasoconstritor, só o anestésico local, lidocaína, puro, no nosso paciente, o que vai acontecer? Ele vai aumentar a permeabilidade dos vasos ao redor. Ou seja, ele é vasodilatador. Quem não estudou isso antes, quiser anotar, todo anestésico local, ele é extremamente vasodilatador. Podem anotar. Então, o que acontece com isso? Se ele é vasodilatador, ele se perde para o meio muito fácil. A própria droga estimula que os vasos ficam mais permeáveis, os vasos sanguíneos, né, ao redor daquela região que foi infiltrada, eles vão pegar o anestésico local e levar para a corrente sanguínea. O que isso acontece? O anestésico local, além de ficar mais tóxico, porque ele está indo mais para a corrente sanguínea, ele vai ser menos efetivo, porque o objetivo é que ele atue naquele local. Se ele está sendo carregado para outro local, o local que eu quero que ele atue, ele é menos efetivo. E eu vou precisar de mais solução de anestésico local para fazer um efeito de bloqueio adequado. Então, eu vou gastar mais produto. A gente adiciona os vasoconstritores justamente para evitar isso. A droga de vasoconstritor, ele vai compensar a vasodilatação causada pelo sal anestésico, aumenta a duração e a qualidade da anestesia, diminui os níveis plasmáticos do anestésico, porque ele comprime os vasos, né? Os vasos vão ficar menos permeáveis. Se o vaso está comprimido, está menos permeável, o anestésico local ele fica no local, ele não vai para a corrente sanguínea com forma muito rápida, e vai diminuir os níveis plasmáticos, ou seja, os níveis do sangue do anestésico.
Diminuição da probabilidade de ocorrerem efeitos sistêmicos adversos de toxicidade, óbvio, porque a quantidade de anestésico que eu estou administrando está ficando no local que eu quero e não vai para a corrente sanguínea. Reduz a concentração necessária para anestesia adequada, porque menos anestésico se perde. O anestésico ele está ficando no local que eu quero. Então, se eu estou perdendo menos produto, eu vou precisar de menos quantidade de produto. Eu vou usar menos tubete. E auxilia no controle da hemorragia durante os procedimentos cirúrgicos. Isso aqui é fundamental. Por quê? Porque quando a gente está falando de cirurgia, a gente precisa de hemostasia. A gente precisa que a região fique com baixo índice de sangramento para que a cirurgia seja uma cirurgia limpa, rápida e adequada. Tudo bem até aqui, pessoal? Acho que isso é um sim. Ela consente. Bom, os anestésicos locais com vasoconstritor, o pH das soluções sem adrenalina é de aproximadamente 6,5. Com anestesia, né, com vasoconstritor, com adrenalina, ele geralmente cai, ele fica para 3,5. O que isso interfere para a gente? Gente, quando vocês forem administrar um anestésico local em um paciente, e esse anestésico local tem vasoconstritor, por favor, façam a injeção lenta e gradual. Porque dói. É uma injeção que dói. Por que ela dói? Porque ela é mais ácida. Eu estou botando uma droga no meu paciente que o pH ficou mais baixo. Então, estou botando praticamente um ácido naquele paciente. Tudo bem? Então, a sensação de ardência na infiltração fica pior quando eu administro um anestésico com vasoconstritor. Então, vai devagarzinho, tá? Outra coisa importante que tem dentro do meu tubete, né? Ele tem que ter um conservante. Não adianta a gente colocar a base anestésica, né? Botar a solução, no caso, né? Que é uma solução com ácido clorídrico e o anestésico. Mais um vasoconstritor, se eu não tiver um conservante. E aí a gente tem, além de conservante, a gente tem um antioxidante. Aí, o antioxidante que a gente costuma ter é o bisulfito de sódio. E o preservante, metilparabeno. Existem os dois dentro de algum tubete? Sim. Em tubetes de plástico, anota aí. Eu duvido que o pessoal esteja anotando. Quem estiver anotando, depois manda foto para mim dizendo que anotou. Que eu quero saber se anotou ou não. O metilparabeno... 200 pontos, se o professor estiver anotando. Mas, inclusive, vai ter que ter uma nota parcial aí um dia. Você já sabe que quem anotou ganha a nota parcial completa, viu? Eu vou até desgravar essa parte aqui que eu tô gravando. Ó, vamos lá. Mas é importante mesmo, gente. Até porque... É mesmo desgravar. Porque o pessoal só trabalha através de ponto, pelo que eu tô vendo. Não, mas eu vou dar um pontinho para ver se eles anotam alguma coisa e quero fotos para comprovação. Vamos lá, então. Até para eu entender isso, demorou um pouco. Por isso que eu quero que vocês prestem atenção nesse momento. O metilparabeno, lembra que eu falei do anel chamado PABA, que existe nos ésteres? A gente tem o grupo amida e o grupo éster. O anel chamado PABA existe aqui também, nesse metilparabeno. Só que esse metilparabeno é uma solução que é chamada de preservante. Ou seja, a maioria das vezes que meu paciente tem alergia a algum tubete de anestésico local é por causa dessa droguinha aqui, que está dentro dele. E não por causa do nosso sal anestésico e não por causa do nosso vasoconstritor. Isso daqui é uma das causas maiores para dar alergia ao nosso paciente, tá? Então, fiquem sempre ligados. Pacientes que já referem alergia a alguma coisa, a algum cosmético, a algum alimento, tenha cuidado e evite usar tubetes de plástico. Porque em tubetes de plástico, com certeza, tem metilparabeno. E em tubetes de vidro, só tem bisulfito de sódio, beleza? Existem tubetes de vidros, inclusive, que não tem nenhum dos dois, porque ele não tem um vasoconstritor. Aí agora eu quero que vocês anotem para não embolar a cabeça. Todo anestésico local que tem vasoconstritor, ele tem que ter um conservante. Todo anestésico local com vasoconstritor tem que ter um conservante, seja o bisulfito, seja o metilparabeno ou seja os dois, tá?
Se não tem vasoconstritor, professora, então quer dizer que não tem conservante? Não. Tubetes, de novo, anotem também. Tubetes de plástico, eles também têm que ter conservante. Tubetes de plástico é obrigatório ter conservante porque eles têm termossensibilidade. Eles podem alterar a sua química, né? Por ser plástico, ele é mais sensível, por causa da temperatura. Então, eles precisam de conservantes. Anotaram? Beleza. Agora, eu vou falar outra informação. Tubete de vidro sem vasoconstritor não precisa de conservante. Um exemplo, por exemplo, é a mepivacaína. Mepivacaína 3% sem vasoconstritor em tubetes de vidro, que é como ela vem geralmente, né? Ela não tem conservante. Então, se eu quiser um tubete menos alergênico, se meu paciente já fala que ele tem alergia, ou ele tem asma, ou ele tem seja lá o que for, e a gente fala, pô, eu quero causar menos alergia a esse paciente, eu posso pegar, por exemplo, uma mepivacaína, 3%, sem vasoconstritor, tubete de vidro. Por quê? Porque tá sem conservante. Beleza? Agora vocês não estão decorando, vocês estão entendendo por que eu estou indicando, por exemplo, a mepivacaína. Então, quem mais causa alergia ao nosso paciente? O conservante. O bisulfito de sódio causa muito menos, é muito mais raro ele estar associado à alergia. Mas o metilparabeno, devido àquele anel PABA, que eu mandei anotar lá antes, esse anel PABA, ele é extremamente alergênico. Então, ele, na maioria das vezes, causa alergia no nosso paciente, tá? Então, quem quiser ter um anestésico de qualidade, prefira tubetes de vidro, tá? Porque em tubetes de vidro raramente tem o metilparabeno, beleza? Vamos evoluir. Eu fiz um link, né, para falar de de conservante, porque todo anestésico local com vasoconstritor, ele tem que ter conservante, tá? Todo anestésico local com vasoconstritor, ele tem que ter conservante. Por isso que eu não posso falar de vasoconstritor sem falar dos conservantes. Bom, os constritores, eles têm dois tipos, na verdade, 3 tipos, os não catecolaminas, os catecolaminas e os derivados do ADH, que aqui é mais hormonal. Catecolaminas, a gente tem um exemplo de epinefrina, a norepinefrina, a cobardina. A cobardina também pode ser chamada de levonorefrina, nome horroroso. E os não catecolaminas, a fenilefrina. Isso é só classificação, tá? Química. E os derivados do ADH. Alguém sabe o que significa ADH? Mais ninguém? Bom, tempo. Vale 200 pontos. Tá todo mundo dormindo ou tem alguém aí? Tem, prof. Mas não sabe o que é ADH, né? É o hormônio. Isso, muito bom, obrigada. O ADH, ele é um antidiurético, hormônio vasopressina. Ele é um hormônio, ou chamado também de vasopressina. Ele é o nosso hormônio que nosso organismo tem, né? Para poder o quê? Controlar a liberação de fluido, a perda de fluido do nosso organismo. Nosso organismo, quando a gente está, por exemplo, desidratando, ele fala, opa, esse paciente está desidratando. Peraí, bora segurar a onda d'água. Ele não vai suar, ele não vai urinar. Mas por que ele não vai nem suar nem urinar? Porque começa a liberar esse hormônio, que vai impedir a saída de líquidos. A felipressina, ela é derivada desse hormônio e ela vai agir de uma forma hormonal, uma forma mais fraca, uma forma que vai agir apenas em vênulas. Anotem isso. Felipressina age apenas em veias, ele não age em artérias. Se a felipressina age apenas em veia e não age em artéria, o que acontece? Ele tem baixo poder de hemostasia. Felipressina é um vasoconstritor que tem baixo poder de hemostasia, porque ele vai agir em vênulas e não em artérias. Então, ele tem pouca efetividade com relação à hemostasia.
Se eu usar feliprecina, eu sei que vai sangrar mais aquela cirurgia, tá bom? Epinefrina é o mais utilizado. Bom, ele é o mais utilizado por quê? Porque todo mundo quis assim? Não, porque ele é o mais potente vasoconstritor de uso na odontologia. Ele é potente e é eficaz. Ele promove constrição dos vasos, da estimulação dos receptores alfa e beta, ou seja, ele vai agir em tudo. Ele vai agir tanto em veia quanto em artéria. Ele vai ter uma boa efetividade, então, em termos de hemostasia. Se ele tem uma boa hemostasia, massa. A gente pode usar para cirurgias de forma que fique com pouco sangramento na minha cirurgia. Epinefrina é muito bom, tá? Gravem isso. Epinefrina é igual a adrenalina. Então, se a adrenalina causa algumas coisas sistêmicas no nosso organismo, a epinefrina, que é a mesma coisa, também pode causar coisas sistêmicas para o nosso organismo. E aí a gente tem que levar em consideração que, sistemicamente, a epinefrina pode causar aumento da glicemia, por lipólise da ação hepática, né, em altas doses. Ela também tem poder de ser potente dilatador da musculatura lisa bronquiolar. Que é isso, professora? A gente pode broncodilatar. Tem gente que, por exemplo, quando está sofrendo de asma ou dificuldade de respirar, ou uma parada cardiorrespiratória, essa pessoa pode ser administrada epinefrina subcutânea. Por quê? Porque vai dilatar a musculatura lisa bronquiolar e nosso paciente vai conseguir respirar melhor. Olha, isso eu estou falando de efeitos sistêmicos da epinefrina. Mas por que você está falando de efeitos sistêmicos? Por quê? Lembra que a nossa droga, por mais que ela seja local, ela é levada um pouco para a corrente sanguínea? Então, a epinefrina também pode dar essas alterações que eu estou falando quando administrada em altas doses. Quando você coloca grande quantidade de anestésico com vasoconstritor, muito vasoconstritor, em muita quantidade, eu posso causar uma toxicidade pelo vasoconstritor. Então, cuidado, essas toxicidades podem ser graves, tá? Atenção! Produz dilatação das artérias coronárias, levando ao aumento do fluxo sanguíneo coronariano. As doses reduzidas para pacientes com doenças cardíacas são indicadas, tá? E é interessante a gente frisar que a estudo mesmo da Agência for Healthcare Research and Quality mostrou que indivíduos hipertensos que se submeteram a extrações dentárias sob efeito de anestésicos locais com adrenalina, eles apresentaram pequenos aumentos da pressão sistólica e frequência cardíaca. Ou seja, altera sim, tá? É pequeno? É, porque a dose que a gente administra é uma dose pouca. A gente não vai administrar uma dose tão grave. E isso em indivíduos hipertensos. O que levou ao grande aumento da pressão desses pacientes? O medo. Então, quando eu for falar de hipertensos lá na frente, se der pra gente falar hoje massa, senão eu posso pegar a aula, não tem problema, eu quero que vocês entendam. É que, para pacientes hipertensos, é muito mais importante que a gente controle a ansiedade dele. Porque essa ansiedade, né, o medo, ele vai liberar adrenalina endógena. O medo vai fazer com que a gente produza adrenalina. E a adrenalina produzida pelo nosso corpo, ela é 1000 vezes maior do que a adrenalina injetada através de um anestésico local. Então, quando eu tenho um paciente hipertenso, eu tenho que controlar o quê? O medo. Eu tenho que deixar ele menos ansioso, tudo bem? Tais aumentos comparados a pacientes normotensos, isso aqui é o paciente que não é hipertenso, tá? Do mesmo estudo, também estão relacionados à tensão natural que se submete ao atendimento odontológico, ou seja, esse aumento que ele relatou aqui, que eu administrei adrenalina num paciente hipertenso, é similar ao aumento de um paciente normotenso. É a mesma coisa, por quê? Porque a verdade é que o aumento da pressão arterial foi extremamente elevado devido ao medo do paciente e não ao fato de eu estar usando epinefrina. Por quê? Porque a quantidade de anestésico local foi adequada. Isso eu não estou falando em hiperdosagens, eu não estou falando que você vai tacar anestésico local com vasoconstritor pra caramba no meu paciente e não vai dar em nada. Não. A dosagem adequada não eleva a pressão arterial de forma significativa no meu paciente, tá? Eu vou explicar isso com mais calma lá na frente depois, tá?
mas eu quero fazer esse link porque eu estou falando de epinefrina. As doses máximas recomendadas para pacientes normais saudáveis é de 0,2 miligramas por consulta ou 6 tubetes, quando esse tubete é de 1 por 50 mil UI, unidades internacionais. 12 tubetes quando a gente diminui a concentração. Quando a gente bota aqui, ó, 1 por 50, 1 por 50 mil é mais concentrado do que 1 por 100 mil. Anotem para quem não sabe, tá? 1 por 50 mil é mais concentrado do que 1 por 100 mil. 1 por 100 mil é mais concentrado do que 1 por 200 mil. 1 por 200 mil é o que tem menos concentração de vasoconstritor. Essas medidas aqui que vocês estão vendo são medidas que a gente utiliza para vasoconstritores, tá? Quando eu for falar de vasoconstritor, eu não vou falar 2%, 3%, 4%. Essa classificação de porcentagem, 2, 3, 4, só serve para o anestésico. Por exemplo, a lidocaína é a 2%, é uma classificação para o anestésico. A mepivacaína pode ser 2% ou 3%. Isso é a concentração do anestésico. Quando eu falo de vasoconstritor, a minha classificação é isso aqui, ó. A concentração dele dessa forma. 1 por 50 mil, 1 por 100 mil, 1 por 200 mil. Quando a gente cita 1 por 200 mil, ele é menos concentrado, tá? Então, eu posso usar mais tubetes, porque é menos concentrado. Tudo bem? E aqui ao lado deveria ter UI, em letras maiúsculas, unidades internacionais, tá? Bem, eu tô achando que todo mundo dormiu. Alguém pode dar um oi aí? Não, Só pra dizer. presta atenção. Ah, Não, obrigada. aqui. Obrigada. Deixa eu beber uma água aqui. Antes que acabe a voz. Bom, aí agora eu vou trazer para vocês os vasoconstritores que a gente costuma usar. A norepinefrina, ela também é muito utilizada, mas não quer dizer que ela é muito boa. Ela realmente tem um efeito interessante, né, de vasoconstrição. Mas anotem, lembra que eu vou trazer várias coisas para vocês anotarem. Eu quero depois print. Print não, quero foto de quem anotou. A norepinefrina, ela é 9 vezes mais tóxica do que a adrenalina. A norepinefrina, ela é 9 vezes mais tóxica do que a epinefrina. Poxa, se eu tô lendo aqui, tem um áudio de alguém ligado aí, um áudio fazendo chiado estranho. Se eu tenho a norepinefrina dizendo que ela é 25% da potência da epinefrina, ou seja, ela nem é tão boa assim, né? Ela é 25% da potência da epinefrina. Ela é meira. E, ainda assim, ela é 9 vezes mais tóxica do que a epinefrina. Por que eu ainda uso ela? Não sei, mas tudo bem. Atenção com a norepinefrina. Ela pode causar cefaleia intensa, hipertensão arterial, necrose e descamação tecidual. Deixa eu tirar o áudio aqui da galera. Tem alguém com um áudio aqui ativado. Ou sou eu? Não tem nenhum aberto não, Bruninha. É o seu retorno aí, eu acho. É o meu retorno, então, que tá batendo estranho. Não. Tá dando uma chiadeira. Nome seu. Vou fazer aqui. Beleza. Olha. Obrigada. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Vamos lá. Bom, se eu tô falando de norepinefrina, que é meira, e é muito tóxica, a gente já sabe que ela não é muito boa, né? Mas tudo bem. Das meiras, ela é uma das menos pior porque, olha aqui, a levonorepinefrina, 15% da potência da epinefrina, médio ruim também, né? E a fenilefrina, 5% da potência da epinefrina, horrorosa. Então, a gente sabe que em efeitos de vasoconstricção, a gente perde o poder de vasoconstringir quando a gente compara, por exemplo, a epinefrina com as outras. As outras são bem ruinzinhas. Atenção que a fenilefrina, ela também eleva a pressão arterial e pode elevar a pressão arterial causando cefaleia, tá? Lembra que eu falei da felipressina?
que ela é derivada de um hormônio chamado ADH, papapá, beleza. Ela atua nos receptores V1 da vasopressina. Que é isso, prof? Ela atua em veias, ela não atua em artérias. Então, ela tem o mínimo controle de hemostasia. A gente usa isso aqui para quando? Quando o nosso paciente tem problemas cardíacos, quando o nosso paciente ele não pode alterar nem um pouquinho aquela pressão arterial, quando ele tem doenças crônicas graves, como, por exemplo, é um paciente asa 3, que você tem que operar, asa 4, um paciente lenhado, que está com diabetes, ou seja, ele está descompensado, ele está hipertenso descompensado, ele está todo cheio de problema, ou ele está naquelas fases de infartou e tem menos de 6 meses. Poxa, não podia nem atuar, mas vou ter que atuar por causa de alguma coisa. Tipo, é uma urgência odontológica. Eu posso lançar a mão da felipressina, caso eu queira operar esse paciente? Sim. Por quê? Porque ela não atua em regiões arteriolares, então ela não vai levar a alterações do miocárdio, que é o que interessa pra gente nesses pacientes. Isso eu vou revisar na frente, mas é importante ser dito, tá? Bom, então dos vasoconstritores, qual é a melhor? Epinefrina. Tá? Bruna. Eu. Fazer uma colocação aqui, só para completar um pouco. Sim. Pessoal, vale a pena lembrar uma coisa aí, de que forma que atua a adrenalina, ela atua de uma forma mais equilibrada. Se vocês verem aí, ó, esse slide, a professora Bruna botou muito bem, ela atua na vasoconstrição nos receptores alfa. Mantendo aquele slide lá, Bruna, só para mostrar para eles. Esse daqui? Não. Do que estão todos os vasocontritores, do percentual. Aqui. Isso. Se vocês perceberem, ó, a epinefrina ou adrenalina, ela atua mais equilibrada. À medida que vai induzindo nos receptores alfas a vasoconstrição, ele vai dando um efeito de feedback, um efeito rebote. Então, o que os receptores alfas acontece nos receptores alfa? A partir do momento que tem bastante anestésico ali atuando nos receptores alfa, que ele está vendo que existe uma vasoconstrição, começa a atuar de efeito rebote nos receptores alfa, causando uma vasodilatação. Então, equilibra um pouco. Então, se você vê nos outros, na norepinefrina, por exemplo, é 90 para 10. Então, ou seja, a vasoconstrição é muito maior, entre aspas, do que a vasodilatação. Então, por isso que a professora Bruna falou do efeito de causar necrose. Então, do perigo da norepinefrina causar necrose. Você vê a fenilefrina, mesma coisa, né? A ação dela de vasodilatação acaba sendo pouca aí dos receptores beta. Então, sem falar na potência, que ela é muito menor, tanto a fenilefrina quanto a norepinefrina em relação à adrenalina. Então, não há porquê. Bruna está caminhando para um caminho que vocês vão entender, que vocês vão manter praticamente um raciocínio de quando sempre puder usar adrenalina. Quando não puder, vocês vão usar a felipressina. É isso mais ou menos que a gente vai focar no final da aula. Perfeito. Muito bom. Obrigada, inclusive. Porque eu estava meio na dúvida até esse negócio de alfa e beta, eu não estava entendendo direito, agora você tirou uma dúvida minha. Muito obrigada. Verdade, viu, gente? Bom, anestésicos locais. A gente falou dos vasoconstritores, né? E realmente eu ficava vendo alfa e beta e não entendia direito. Eu sabia que atuava mais no alfa, atuava no beta de forma diferente e não sabia, tipo, qual era essa função. Agora eu já sei que no alfa, né, mais vasoconstrição e no beta leva vasodilatação. É isso mesmo, Gabriel? Exatamente. A adrenalina, ela atua como... ela vai sendo injetada, né? Vamos dizer, a gente está colocando ali adrenalina, e aí chega num momento que aquele local ele está mais encharcado, ou seja, está atuando bastante em alfa. Chega um momento que as membranas e o organismo ali veem que está tendo muita vasoconstrição. Aí ele começa com um efeito feedback, com um efeito compensatório, a atuar mais equilibradamente nos receptores beta. Então, causa uma vasoconstrição e uma vasodilatação. Então, vai equilibrando. Nos outros, como a norepinefrina, ele acaba
ele acaba atuando muito em vasoconstrição, por isso o risco de necrose. Entendi. Eu tinha estudado, né, sobre isso, mas eu não sabia que era relacionado especificamente aos receptores, por isso que eu amei a sua intromissão aí, perfeito. Bom, falei dos vasoconstritores, dos tipos que a gente tem, né, que a gente pode utilizar. Falei dos conservantes, né, e quais que podem causar alergia mais do que o outro. E agora eu vou falar dos anestésicos locais de fato. Bom, lembra que eu citei que existem dois grupos, um grupo chamado éster e um grupo chamado amida? O mais comum que a gente usa hoje em dia são os amidas, porque são menos alergênicos. E aí, dentre os amidas, os que a gente costuma usar são lidocaína, prilocaína, mepivacaína, abupivacaína e articaína, tá? Os ésteres a gente não usa mais, não. Aí eu só mostrando, né, a cronologia de descoberta de cada um, você vê que a lidocaína, ela foi a primeira a ser descoberta, mas hoje em dia ela ainda é um dos carros-chefes, né, em termos de anestésico local bom. E como é que ela funciona? Ela tem um início de ação rápido, de 2 minutos mais ou menos, pode variar até 4, mas o início de ação dela é rápido. A duração em tecidos moles, quando ele fala de 3 a 5 horas, essa duração aqui, vocês vão anotar. É uma duração com vasoconstritor. Nenhuma lidocaína sem vasoconstritor dura tanto tempo, tá? Ela, na verdade, vamos lá, anotem também. Lidocaína sem vasoconstritor dura apenas 10 minutos. Então, pra gente é interessante? Não, pra gente é horrível. Lidocaína sem vasoconstritor dura muito pouco, tá bom? Aí, o que a gente precisa saber? É metabolizado no fígado, excretado pelos rins, tudo bem. Então, excessos de lidocaína pode dar toxicidade hepática? Pode. Excesso de lidocaína também pode dar toxicidade renal? Sim, tá? Principalmente se meu paciente tiver algum problema renal que dificulte a eliminação dessa droga, ela vai ficar retida ali nos néfrons. Ela retida nos néfrons, ela vai causar mais ainda toxicidade. Então, pacientes nefropatas ou pacientes hepatopatas, esqueçam a administração de anestésico local. Ele precisa ser um paciente, primeiro, compensado e tratado, tá? Porque a gente pode causar uma cirrose no nosso paciente ou uma lesão renal grave, caso a gente associe uma droga em excesso num paciente que tem comprometimento hepático ou renal. Tudo bem. Lembra que eu falei que a duração sem vasoconstritor é 10 minutos? Então, na maioria das vezes, a gente vai usar a lidocaína com o quê? Com vasoconstritor. Então, atenção, não há indicação para concentração de 2% sem vasoconstritor. Por quê? É uma concentração que vai deixar, né, a tempo de atuação do nosso anestésico muito fraco, muito pouco, 10 minutos. E a 3%, que algumas pessoas utilizavam antigamente, é extremamente tóxica. Então, a gente também não usa. A lidocaína 2% com vasoconstritor, que a gente quer um tempo de atuação adequado. A sobredosagem, ou seja, o excesso de dosagem, ele vai promover estimulação inicial no sistema nervoso central. Seguida de quê? Depressão, convulsão e coma. Então, de novo, cuidado com as doses máximas indicadas para cada peso do paciente, porque a gente pode levar uma toxicidade sistêmica que pode levar, inclusive, a uma parada cardiorrespiratória. O mais utilizado hoje em dia, que tem de qualidade, é a alfacaína. A alfacaína é a lidocaína 2% com a adrenalina 1 por 100 mil UI. Aí não tem o UI, mas ele deveria estar aqui escrito, unidades internacionais. A alfacaína é tubete de vidro, então ela também é menos alergênica porque ela não tem aquele metilparabeno, que é aquele conservante de tubetes de plásticos, tá? Ela vai ter o bisulfito de sódio. Falei da lido. Aí tem a mepivacaína. Poxa, a mepivacaína é extremamente similar à lidocaína, só que com a qualidade melhor. Como assim, professora? A mepivacaína, ela é muito boa. Ela começa mais rápido do que a lidocaína, estão vendo? Ela dura um tempo bem legal.
Quando a gente tem mepivacaína sem vasoconstritor, ela dura uns 30 minutinhos. Então, quando a gente precisa usar mepivacaína sem vasoconstritor, por algum motivo que nosso paciente não pode utilizar o vasoconstritor, a gente ainda pode atuar, porque ela dura o quê? 30 minutos. Pô, 30 minutos eu ainda faço alguma coisa. Dá para ter um efeito, né, de anestesia legal, sem eu precisar ficar reanestesiando de formas, né, tão frequentes. Então, a mepivacaína, ela tem uma atuação mais rápida, uma duração boa, e você pode usar sem vasoconstritor, que ela dura uns 30 minutos. Também é metabolizada no fim, excretada pelos rins. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque também, né, é uma droga que em excesso, ela pode levar uma toxicidade em órgãos. E a toxicidade dela, quando a gente fala, ela é semelhante à da lidocaína, por quê? Porque ela, em excesso, ela também pode levar estimulação do sistema nervoso central, depressão, convulsão e coma. Ela tem as mesmas propriedades e forma de atuação do que a lidocaína, só que ela ainda é melhor, tá? Quando se usa em associação com adrenalina, como a mepivacaína, vocês vão anotar de novo, eu quero ver depois quem anotou. Como a mepivacaína, ela tem menos efeito vasodilatador. Lembra que todo anestésico local, ele tem um efeito vasodilatador? A mepivacaína é um anestésico local que tem menos efeito vasodilatador, comparado com a lidocaína. Então, quando você associa a mepivacaína a um vasoconstritor, ela vai ter um efeito hemostático muito melhor do que a lidocaína com vaso, porque ela por si só já é uma droga que não é tão vasodilatadora. Ela é uma droga com a qualidade muito boa. Eu adoro usar mepivacaína, viu? Ela realmente é muito boa. Cuidado apenas só com a concentração. Quando ela vem sem vasoconstritor, ela vem a 3%, ela vem mais concentrada. E isso quer dizer que ela pode ser mais tóxica, tá? A gente tem aqui algumas administrações da mepivacaína, algumas fórmulas comerciais. Geralmente a gente usa 2% com vasoconstritor. E aí, dependendo do tipo de vasoconstritor, muda o nome, marca comercial e o tempo de atuação também. Essa tabelinha é bem legal, porque ela orienta a gente. A mepivacaína 3%, ela geralmente é utilizada sem vasoconstritor, tá bom? Porque já que eu quero que ela tenha um efeito de anestesia adequado, eu vou ter que aumentar a concentração dela, para ter um tempo bom. E aí o tempo fica de 30 minutos, que eu tinha botado aqui para vocês. Então, a gente consegue fazer alguma coisa. Pelo menos, né? Com a lida, não. 10 minutos não dá para fazer nada. E aí, tudo bem? Prilocaína. Bom, prilocaína, ela tem uma ação menor, vasodilatadora, né? Tudo bem, isso é bom. Ela começa o início de duração, início de ação, um pouco mais lenta do que a MEP, mas é bem similar à lidocaína. O tempo de duração com vasoconstritor também é um tempo ideal, um tempo efetivo, de 3 horas praticamente, que é o que a gente precisa para odontologia. A prilocaína, ela é metabolizada no fígado e nos pulmões. Então, para pacientes asmáticos ou com alguma alteração respiratória, a gente evita, porque ela também sofre metabolização pelos pulmões. Por isso que eu estou trazendo esses detalhes aqui de metabolização, porque existem drogas que são metabolizadas em 2 regiões, como a prilocaína. Então, anotem, pacientes com deficiência de oxigenação, portadores de anemia, pacientes com alterações respiratórias ou cardíacas, a gente evita a prilocaína, tá bom? E a eliminada dos rins. A sobredosagem da prilocaína pode causar o aumento dos níveis de metahemoglobina no sangue. Vamos lá. O que é metahemoglobina, gente? A hemoglobina, ela carrega ferro. A metahemoglobina, ela carrega um ferro 3+. É um ferro que não permite que a hemoglobina leve oxigênio para os tecidos. Porque a hemoglobina, ela carrega ferro e oxigênio. A metahemoglobina só carrega o F3, o Fa3. Ou seja, ela não permite que a hemoglobina carregue oxigênio. Então, toda vez que você fala que vai aumentar os níveis de metahemoglobina no sangue,
eu vou diminuir a possibilidade de oxigenação sanguínea. Então, para pacientes diabéticos, isso não é legal. Para pacientes grávidas, isso não é legal. Por quê? Porque a gente está diminuindo a possibilidade de carregamento de oxigênio do sangue, a possibilidade de cicatrização daquela região, que depende de oxigênio, e a gente pode causar um problema grave para o nosso paciente, principalmente se ele tiver alguma alteração de oxigenação sanguínea, por exemplo, anemia, etc. Tá? A concentração eficaz da prilocaína é de 3% a 4%. E ela é contraindicada para cirurgias extensas, porque seu metabolismo é mais veloz, o que diminui rapidamente seu efeito, além do vasoconstritor associado não ser potente. Qual é o vasoconstritor que é associado à prilocaína? A felipressina. Prilocaína, 3%, associado à felipressina. E lembra que felipressina, ele é um baixo vasoconstritor? Ele tem um poder de hemostasia baixo. Então, quando eu quero cirurgias demoradas, quando eu quero uma cirurgia que sangre pouco, eu não posso usar a prilocaína com felipressina, porque ele vai ter baixo poder de constrição. Quem vai ter baixo poder de constrição? A felipressina, que é o vasoconstritor e o único vasoconstritor que pode ser associado à prilocaína. A gente tem que levar em consideração isso, porque a gente às vezes acha, a prilocaína eu posso botar com adrenalina, norepinefrina. Não, ele é associado à felipressina. E aí a gente tem que levar em consideração as duas drogas juntas, tá? E quais efeitos que ela trazem pra gente. E o Prilonest é o que a gente mais utiliza, tá? Quando a gente vai usar prilocaína. A 3% com felipressina 0,03 UI. Bupivacaína. Quando vocês ouvirem bupi, geralmente vocês vão só ouvir falar mesmo. A gente só utiliza, né, a maioria das vezes, em hospital. Por quê? Porque ele é de longa duração. A bupivacaína, ela é muito potente, então a concentração dele, ao invés de ser 2%, 3%, 4%, anotem, a concentração da bupivacaína é de 0,5%. E 0,5%, ou seja, pouquinha, dá uma anestesia de 9 horas. Ou seja, a bupivacaína é muito potente. A gente não precisa disso para odontologia no normal, no dia a dia. A gente pode usar para fraturas, para cirurgias longas de implante, mas para extrações, para tratamento pulpar, não há necessidade, entendeu? Então, bupivacaína, geralmente, a gente não usa na clínica, por causa que ela tem uma grande potência. Mas lembre, tudo que você vê que é muito potente, muito bom, também é muito tóxico. E aí a gente tem que usar uma dose menor. Por isso que sua concentração é de 0,5%. E não de 5%, 4%, 2%. Que aí aumentar a sua toxicidade. A bupivacaína, ela é metabolizada no fígado e excretada pelos rins. Ela tem início muito rápido. Para você ver, ela tem uma potência de 4 vezes maior que a lidocaína. Tem um tempo de duração de até 9 horas. E pode causar vasodilatação, maior do que a lidocaína, MEP e aprilo. Pode ser cardiotóxica. Isso é uma coisa muito importante. Não é recomendada para pacientes menores de 12 anos e idosos acima de 65 anos e gestantes. Por quê? Tudo que é muito tóxico, a gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente pacientes de risco, que são pacientes delicados, crianças, idosos e gestantes, tá? A sua cardiotoxicidade está relacionada ao seu poder de vasodilatação. A bupivacaína associado a um anestésico local, ele não vai ser dilatador, ele vai ser vasoconstritor. Mas sem a associação de um vasoconstritor, a gente vai ter um poder de vasodilatação muito grande. E se eu tenho um poder de vasodilatação muito grande, eu tenho uma cardiotoxicidade muito grande. Até aqui vocês estão entendendo ou deu uma bugada aí? Eu tô falando devagar, vou e volto para poder não embolar, porque é muita informação nessa aula, tá? E muita informação importante. Então, qualquer coisa, revisem a aula. Se precisar, pode tirar dúvidas durante a aula, não tem problema interromper, tá? E no final da aula também a gente tá aí.
protocolo desenvolvido, né, desde 2002, para controle da dor pós-operatória. Alguns dentistas, eles utilizam a bupivacaína apenas quando acabou a cirurgia. Tipo assim, operei meu paciente, usei lidocaína, acabou a cirurgia. Eu quero que meu paciente fique de boa em casa, sem sentir dor por muito tempo. O que eu posso fazer em casos de cirurgias mais complicadas, mais complexas? Eu posso administrar bupivacaína quando acabou a cirurgia, para quê? Para meu paciente ficar 9 horas tranquilo em casa, sem sentir dor. E aí é o tempo que os anestésicos ou os analgésicos já estão fazendo um efeito adequado e ele vai ficar bem. Ele vai ficar com um pós-operatório mais tranquilo. E isso é um protocolo? Pode ser seguido e pode não ser seguido. Eu acho interessante quando a gente tem cirurgias muito grandes, tipo, fiz uma fratura de mandíbula. Eu sei que quando passar a anestesia geral do meu paciente, ele pode sentir muita dor. Então, acabou a cirurgia, eu posso lançar a mão da bup? Sim, eu posso lançar a mão da bupivacaína. Associações comerciais, geralmente é com adrenalina, tá? E a gente mostrando aqui para vocês verem a concentração é 0,5%, ou seja, ela é pouco concentrada, mas extremamente potente. A mais conhecida em uso odontológico e utilizada é a neocaína, que ela é associada com adrenalina 1 por 200 mil I. Ou seja, a concentração... mais diluída, né? Ainda mais diluída. Mais diluída. A adrenalina, para vocês verem, ó, ela é em concentração pequena. Lembra que quando é por 200 mil, ela é menos concentrada. Então, ele sempre associado a uma adrenalina menos concentrada, justamente para diminuir a toxicidade, tá? Porque a gente tem que usar pouco mesmo. Bom, quando lançaram a articaína, foi uma das últimas a serem lançadas, né? Ela virou o carro-chefe, tipo, nossa, essa droga é muito boa, maravilhosa, ela tem um efeito bom, ela tem uma ótima solubilidade, beleza. E hoje em dia, quando a gente fala de anestésico local bom, a gente lembra da articaína. Vamos lá. Início de ação rápido, tempo de duração adequado, ele tem um tempo bom. Isso lembrando, toda vez que vocês lerem esse negócio de 5 horas, isso daí é com vasoconstritor, tá? Nenhum anestésico local dura tanto tempo sem vasoconstritor, viu? Ela é metabolizada no fígado, é excretada nos rins. Ela possui grande solubilidade lipídica. Ela tem um início de ação mais rápido do que os outros anestésicos locais, porque ela é muito lipossolúvel, ou seja, ela consegue penetrar mais rapidamente nas membranas nervosas. E tem uma ótima difusão, ou seja, ela é hidrossolúvel mais do que as outras drogas. Ela se difunde mais fácil. Aqui, por exemplo, outros anestésicos locais e o poder de difusão, a articaína, olha como ela se solubiliza. Ela consegue sair da tábua vestibular e ir para a tábua lingual por solubilidade, sem que você fique anestesiando os dois lados. Isso é muito bom, principalmente para quem? Crianças. Criança, quando a gente quer dar só uma picadinha, e aquela picadinha ser efetiva, ou seja, a minha anestesia ser bastante efetiva, eu posso lançar mão de quantidades pequenas de articaína? Sim, porque olha isso aqui como funciona. É uma demonstração da solubilidade do nosso anestésico articaína. Então, é indicado para crianças, lógico, em dosagens adequadas, ou seja, a gente não pode botar muito tubete de articaína, porque senão ele fica tóxico. Mas uma concentração boa, com a dosagem adequada, a gente consegue usar pouco anestésico e ter poucas picadinhas, poucas furadas. E ele se solubiliza bem. Só que a gente tem que tomar um cuidado. Sua concentração é de 4%, ou seja, ela é bem concentrada. O que pode levar a uma neurotoxicidade, associando a indução de parestesia. O que é isso, professora? Por quê? A articaína, ela é muito potente. Ela vai agir... Lembra da membrana celular plasmática? Parte que vai ficar associada à membrana. Essa parte que está associada à membrana do nosso anestésico local, ela pode agir de uma forma que aquela membrana nunca mais volte a ser a mesma. E ela fique paralisada para o resto da vida, ou seja, com parestesia. Ela perca a sua função de conduzir impulsos de dor. Então, está associado à articaína, que é muito boa, maravilhosa, neurotoxicidade. A gente tem que tomar cuidado, então, em bloqueios, quando eu vou fazer bloqueios de nervo,
quando eu vou fazer um bloqueio no nervo, na parte central dele, quando eu vou em cima do nervo. Quando eu vou em cima do nervo, a articaína não é legal, por quê? Porque ela pode induzir uma lesão naquele nervo para sempre, causando parestesia daquele nervo, tá? Então, é muito melhor a gente associar a articaína, por exemplo, em cirurgias, com a lidocaína. Eu faço bloqueio do nervo com a lidocaína e na anestesia local, infiltrativa local, eu uso a articaína, porque nas terminações nervosas locais, eu diminuo o risco de toxicidade, tá? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com a possibilidade de superdosagem. Por quê? A gente fala, a articaína é muito boa, vou usar só ela. Mas um paciente de 52 quilos, por exemplo, a lidocaína 2% com a epinefrina, a gente usa 10 tubetes. Pode usar 10 tubetes, né? Porque não, até a dose máxima de toxicidade. E a articaína não. A gente só pode usar 5 tubetes. E às vezes a gente quer fazer os 4 ciclos daquele paciente. E acaba precisando de mais tubete, por algum motivo. Então, a gente já passou da dose tóxica daquele paciente. Cuidado com a articaína, ela é muito boa, mas ela é muito fácil de atingir uma dose tóxica, tá bom? Muito cuidado, porque tudo isso aqui, ó, é por concentração de miligramas por quilo do paciente. E aí a gente tem que levar em consideração que a toxicidade do recomendante, né, da bula do meu fornecedor, ela orienta a gente que a quantidade de tubetes tem que ser menor. Ela é contraindicada em grávidas, por quê? Ela pode levar anemia devido ao potencial de quê? Metemoglobinemia. Lembra quem também induz metemoglobinemia? Induz aumento da metemoglobina? A prilocaína. Botem asterisco aí no caderno, quem tiver com ele, que tanto articaína quanto prilocaína podem induzir meta-hemoglobinemia. Mia significa aumento, aumento dos índices de meta-hemoglobina no sangue. E vocês sabem que meta-hemoglobina é aquela hemoglobina que não carrega oxigênio. Isso para grávida é fatal. Em alérgicos também, há medicamentos que contêm enxofre, isso muito associado ao próprio, a própria fórmula da articaína. Sulfa, por exemplo, devido ao anel tiopental. Tudo isso está associado à alergia com relação à fórmula química da articaína, tá? Mas a informação mais importante aqui desse slide é vocês saberem que a gente não pode indicar, por exemplo, para grávidas ou pacientes com anemia, porque ela induz metemoglobinemia. Outras contraindicações, por exemplo, da articaína com epinefrina é que é um produto contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida aos anestésicos locais do grupo amida, porque é um grupo amida, né? Ele é associado a grupo amida. A sulfitos ou qualquer outra substância presente na fórmula e em pacientes que estão sendo tratados com fármacos que produzem alterações da pressão arterial, como, por exemplo, os inibidores da monoaminoxidase, antidepressivos, triciclos e fenotiazidas. Bom, o uso deste produto em pacientes grávidas, durante a amamentação e em pacientes asmáticos, deve ser feito sob supervisão do profissional responsável. Tudo isso por quê? Porque ele tem essa sulfa que também causa alergia a pacientes normais e em pacientes que já têm algum tipo de alergia, piora. Pacientes que estão asmáticos, como a gente diminui a oxigenação sanguínea, a gente pode levar a uma crise, justamente porque ela vai levar a metemoglobinemia. Ela tem problemas, né? Ela leva a alterações arteriais também, por ser grande vasodilatadora, e aí pacientes que estão usando antidepressivos ou remédios para pressão, a gente tem que evitar. Esse produto, então, ele não deve ser utilizado em pacientes que estão sendo tratados com medicamentos que sabidamente alteram a pressão arterial, como os inibidores da monoaminoxidase, que eu já falei, os antidepressivos, triciclos e as fenotiazinas. Eles podem fazer o que nesses pacientes? Causar arritmias cardíacas. A administração concomitante de vasopressores ou agentes oxitóxicos do tipo ergote pode causar hipertensão grave e persistente e acidente vascular cerebral. Então, cuidado com a articaína. Tem um áudio de alguém aí, ó, batendo em mim. Bota muito aí. Cuidado com a articaína, por quê? Porque ela é muito boa,
mas a gente tem que tomar cuidado com casos específicos, pacientes com pressão arterial, que usa medicação, né? Pressão arterial elevada, que usa medicação, pacientes que estão usando antidepressivos, pacientes grávidas, pacientes que têm asma, porque a gente pode levar a problemas graves, como hipertensão grave, persistente e AVC, tá? Então, ela é muito boa, mas ela também é tóxica. Tenha cautela na sua administração. Isso sem falar que ela também pode causar, lembra? Parestesia por neurotoxicidade em bloqueios de nervo. É muito melhor usar para infiltrativos. Até aí, tudo bem? Vou passar adiante, tá? Se tiver alguma dúvida, levantem a mão que eu vejo. Mentira, pode falar. Prof, Oi. Qual o melhor anestésico, então, indicado para grávida, já que a pilocaína... Vou chegar lá. Cadê eu? Deixa eu ver eu aqui. Nossa, eu tô compartilhando que horror. Desnecessário. Aqui. Deixa eu ver. Estão conseguindo ver isso aqui? Sim. O slide? Certo. Sim. A gente vai chegar em pacientes grávidas nessa barriga aqui, ó. Pacientes hipertensos, etc. Eu vou falar de todas essas ideias, né, de pacientes com problema aqui na frente. Um por um, tá? Então, fiquem tranquilos que eu vou falar qual é o anestésico e qual vasoconstritor que vocês vão indicar para cada caso, tá? Já vai chegar para vocês, essa parte aí. Bom, eu não citei nenhum anestésico tópico, mas um dos mais comuns que a gente utiliza é a benzocaína. Ele é tópico, a gente tem que evitar o uso em pacientes com hipersensibilidade ao éster, porque ele tem, né, ele é um éster, para se dizer, e ele vem numa concentração grande, ele vem a 20%. A gente tem que deixar um tempo de duração adequado e tem que secar a mucosa, porque como ele não tem a parte hidrofílica, se a gente não seca, ele não penetra. A anestesia não penetra em outra, ele penetra bem pouquinho, viu? E em mucosas, porque em derme mesmo, esqueça. A gente teria que usar outro tipo de anestésico, que tenha maior poder de penetração, que não é o caso da benzocaína. Ele não tem a parte hidrofílica, então ele não penetra. Ele tem uma anestesia de mucosa superficial, tá bom? Aqui, ó, porque essa imagem é antiga, né? Do tempo de uns colegas meus aí da cirurgia. Essa aqui é da minha época, que eu sou mais novinha. Vamos lá. Pacientes comprometidos sistemicamente. Bom, vamos chegar ao que todo mundo quer, né? Vou prescrever o que para quem? Tudo bem. Pacientes hipertensos, a gente tem que levar em consideração coisas importantes que são mais importantes do que o próprio anestésico local. Se esse paciente está com controle da ansiedade dele. Muitas das vezes o paciente chega para a gente, né, na nossa clínica, e aí você afere a pressão e tá 14/9. Você fala, vixe, tá alta, 15/9. Poxa, não vou fazer. Espere um pouquinho aquele paciente lá sentado, dê uma água, converse com ele, troque 3 conversas e depois você afira a pressão dele. Depois de uns 30 minutinhos. Você vai ver que aquela pressão, ela vai estar por vezes menor ou até mesmo normalizada, tá? Então, a gente tem que levar em consideração, de novo, que a liberação de adrenalina do nosso corpo, ela é muito mais grave do que o próprio anestésico com vasoconstritor que a gente vai administrar. Nosso paciente com medo, ele quer correr, ele quer sair dali. E o que o nosso corpo faz? Ele libera adrenalina para queimar a glicose. Essa glicose vai levar, né, elevar os índices de glicose do sangue. Para quê? Para que a gente corra, para que a gente tenha energia de sair dali, é o espírito de fuga. Mas se o nosso paciente não corre, o que acontece? Aumenta a glicose do sangue e aumenta a pressão arterial, porque ele está com medo. Então, de novo, pacientes hipertensos, ele não pode sentir dor, então você tem que ter uma anestesia boa, uma anestesia efetiva, e ele tem que estar tranquilo, ele tem que estar confortável, ele tem que estar calmo. A gente não pode atender no caso em que a pressão arterial esteja acima de 160/95 milímetros de Hg. Inclusive, na clínica, 15/9 a gente já não orienta a atender, tá? A gente já classifica como pressão alta. Esse milímetro de Hg é milímetros de mercúrio, que vocês já aprenderam, né?
com o nosso tensiômetro, ele vai marcar a sístole e depois ele vai marcando a diástole, pausadamente. A gente sempre afere no início, na chegada do paciente, depois espera mais uns 30 minutinhos, eu costumo esperar um pouquinho para depois aferir novamente. Então, para esses pacientes, qual anestésico é melhor? Gente, o problema aqui, no caso do paciente com hipertensão controlada, né, não é o anestésico que você vai usar, e sim o vasoconstritor que você vai administrar associado, porque é ele que vai ter uma alteração da pressão arterial mínima que seja, mas é ele que leva. Então, o que interessa pra gente não é o anestésico em si, e sim o vasoconstritor que eu vou administrar, tá? Lembre que a noradrenalina que eu citei para vocês, ela vai produzir intensa vasoconstrição periférica. Agora eu já sei que é por causa do quê? Dos receptores alfa. Isso quer dizer o quê? Que com possível elevação dramática da pressão arterial. E é associado a uns efeitos de índice, né? É associado a um índice de efeitos colaterais 9 vezes maior do que a adrenalina. Então, para pacientes hipertensos, esqueçam a noradrenalina, porque ela é 9 vezes mais tóxica, 9 vezes aumenta mais a pressão arterial, tá? As recomendações da International Federation of Dental Anesthesiological Societies sugerem que a noradrenalina seja eliminada como vasoconstritor dos anestésicos locais odontológicos, por causa da sua grave toxicidade. Mas no Brasil ainda tá rolando, tá? E a gente ainda usa muito. Muito cuidado, então. Sempre que você pegar um tubete de alguma clínica, leia o que tem lá naquele tubete. Bom, então, para pacientes hipertensos, o que afeta mais é o que eu falei para vocês? O vasoconstritor. E aí, esses pacientes, né, geralmente saudáveis, quando a gente está usando um remédio, né, quando aquele paciente está usando algum remédio, a gente pode usar uma dose de vasoconstritor de 0,2 miligramas e pacientes ASA3 ou 4, descompensados, 0,04 miligramas. Mas então, aí a gente fala, qual remédio, né? Qual remédio não, perdão. Qual o anestésico que eu uso? Lidocaína 2% sem vaso? Não, ele não é legal porque ele dura 10 minutos. Então, tanto para a clínica eu não consigo fazer restaurações adequadas, quanto para a cirurgia também não consigo operar nada. 10 minutos não dá para nada. E esse negócio de botar lidocaína sem vaso, então, para pacientes hipertensos, esqueçam. Esqueçam, ok? Tá, aí lembra que eu falei para vocês de mepivacaína? Mepivacaína 3% sem vaso, ela dura um tempo legal, né? Ela dura uns 30 minutos. Pô, prof, então eu posso usar para pacientes hipertensos. Ok. Você consegue fazer uma resina, você consegue fazer um tratamento, né, mais rápido, mas você não consegue operar ele, porque você vai estar sempre reanestesiando. Então, para cirurgia, não é legal, por quê? Porque não tem hemostasia, lembra que vai sangrar. E se sangrar, você não vai conseguir operar direito, e se você não operar direito, você vai demorar. E para pacientes hipertensos, quanto mais rápido for sua cirurgia, melhor, né? Então, também não é legal para cirurgia. Gravem essa informação. Então, o que interessa pra gente? Ah, pô, todo mundo fala hoje em dia de usar prilocaína com feliprecina para pacientes hipertensos, porque eu consigo ter um tempo bom. Eu fico 60 minutos de anestesia. Massa. Para clínica, isso é ótimo. Anotem isso. Para você fazer uma resina, um tratamento por par, perfeito. Eu posso usar prilocaína 3%, com feliprecina. Mas para cirurgia, não vai ter boa hemostasia a feliprecina, vai sangrar. E, de novo, se eu tenho uma cirurgia que está sangrando, eu não consigo terminar a cirurgia rápido. Eu vou ter que ficar anestesiando para tentar parar de sangrar. Vou ter que ficar tentando, né, lançar a mão de meios hemostáticos para parar de sangrar, para eu terminar a cirurgia. E isso é ruim. Então, para cirurgia não é legal. Bom, a prilocaína e a feliprecina, elas não vão promover o aumento da pressão arterial. Isso é maravilhoso para o clínico. Então, é ainda assim um dos indicativos para fazer procedimentos clínicos. Baixa hemostasia para cirurgia. Então, cirurgicamente, qual é a melhor indicação para casos de pacientes hipertensos? Mepivacaína 2% com epinefrina 1 por 100 mil UI. Por quê, prof? Tempo de duração.
o tempo de duração da mepivacaína com a epinefrina é um tempo de duração adequado, com menos toxicidade comparada com a lidocaína e com maior vasoconstrição local, que é o que eu quero, tá? Então, para a gente indicar para pacientes hipertensos em casos de cirurgia, eu tô falando de cirurgia, tá? Porque se for clínico, eu volto aqui para a prilocaína. Mas em casos de cirurgia, eu posso lançar a mão da mepivacaína 10% com a epinefrina, ok? Vamos lá. Isso eu ainda estou citando apenas os hipertensos. Então, a mepivacaína 10%, ela vai, associada à epinefrina, ela vai promover uma anestesia por mais de 60 minutos e ela, inclusive, promove uma anestesia local de 2 a 3 horas. Ela tem uma anestesia local de horas, tá? Isso a gente está falando de anestesia pulpar, por isso que é tão pouquinho assim, 60 minutos. Mas para mucosa, para o osso, ela leva até 3 horas, tá? E aí, prof, eu posso usar lido? Posso. Posso usar articaína? Posso. Posso usar mepivacaína? Posso usar bupivacaína? O que interfere aqui, então? É a epinefrina e a concentração dela. Por quê? Quem vai estar tendo que ser controlada a quantidade de tubete é com relação à quantidade de epinefrina que a gente está usando. O que está orientando a gente, no caso de um paciente hipertenso, que o meu problema é um problema cardiovascular, é um problema, né, de aumento de pressão arterial, que interessa para a gente é esse aqui, o vasoconstritor. Então, quem vai orientar para a gente a quantidade de tubete é o vasoconstritor, tá? Então, cuidado com o limite de tubete. Geralmente, para mepivacaína 2%, a gente tem que usar, no máximo, 4 tubetes. E vocês estão entendendo? Mais ou menos? Dê um hello aí, alguém, please. Sim, todo mundo dormiu? Sim, Estamos aqui, sim. estamos aqui. Obrigada. Às vezes me sinto tão só. Vamos lá. Vamos lá. A gente falou dos hipertensos, tá? Eu sei que fica, às vezes, um pouco chato, maçante, demorado, mas vamos lá. Fé em Deus, tá acabando. Gestantes, gente, vocês tinham me perguntado qual anestésico indicar. E eu vou começar por quais anestésicos não indicar, tá? Lembra que eu falei da prilocaína e da articaína que induzem metemoglobinemia, induzem aumento da metemoglobina do sangue, e aumento da metemoglobina vai tirar o oxigênio, ou seja, vai ter hemoglobina que não carrega oxigênio. Então, para grávidas, a gente não pode indicar nenhum nem outro, por causa de uma coisa óbvia, né? A metemoglobinemia. Agora, tem outra coisa importantíssima com a prilocaína. A prilocaína é associada à felipressina. E anotem, a felifrecina é um vasoconstritor que pode estimular contrações uterinas. Ela pode levar a um parto prematuro em pacientes que já estejam para parir. Então, muito cuidado, tá? A prilocaína, aí sim é que a gente não pode indicar mesmo. A mepivacaína, ela deve ser evitada na gestação e na lactação devido à sua má metabolização. A mepivacaína, ela é uma concentração, né, um pouco mais forte, ela é uma droga até boa, mas ela tem um metabolismo mais demorado e um mais complexo também. Metabolismo é a sua forma de eliminação, tá? De ser metabolizada pelo organismo e ser eliminada. E essa má metabolização pode alterar o feto ou o bebê através da lactação. Então, de novo, eu também tenho que evitar a mepivacaína, tá? Então, para gestantes, a gente costuma indicar lidocaína 2% com epinefrina 1 por 100 mil UI, no máximo 2 tubetes, por causa da dosagem adequada para aquela paciente. E é importante a gente frisar aqui, gestantes, a gente tem o primeiro trimestre, que é de formação fetal, que a gente não deve trabalhar no nosso paciente, por mais que ela esteja grave, a gente tem que evitar o máximo possível. O segundo trimestre da gestante, ela está em evolução, o feto ele só está evoluindo. Então, se a gente tiver que trabalhar na gestante, o melhor trimestre é no segundo trimestre, tá?
que é do 4º, 5º e 6º mês de geração, de gestação, ok? Bruno, E no... Oi. Gabriel. Oi, Gabi. Fazer uma ressalva aqui nesse caso, pessoal. Já que a professora Bruna já falou aí sobre técnica anestésica, a gente está falando de no máximo 2 tubetes. O que a gente precisa frisar nesse momento? A técnica tem que ser muito perfeita. Se vocês só podem usar 2 tubetes, se vocês errarem, fui no alveolar inferior, não anestesiou, não anestesiei direito, então vocês já perderam um tubete, mais ou menos. Então vocês têm que ter uma técnica apurada aí da aplicação desse anestésico. Igual o caso anterior aí, os slides anteriores aí, mepivacaína também era 2 tubetes. Então, quando você dilui por 1 por 200 que você vai poder usar 4 tubetes. Então, precisa ter uma técnica apurada aí. Professor, errei aqui, não está anestesiando, ou seja, a gente só vai poder dar mais 1. Então, ou seja, vocês precisam estar com a técnica, a aula anterior. Essa aula está muito boa, mas não assisti a anterior. Então, volta na aula anterior, dá uma caprichada na técnica aí também, tá? Com certeza, de fato, porque quando a gente limita a quantidade de tubete, a gente tem que lembrar que a nossa técnica de anestesia tem que ser extremamente bem feita. Então, se a gente não tiver mão adequada para isso, não pegue pacientes gestantes, porque existe a falha em quantidade de tubete devido à possibilidade de falha da sua técnica anestésica, tá? Técnica anestésica inadequada, lógico, ela não vai funcionar e, consequentemente, você vai aumentar a quantidade de tubetes para poder pegar aquela anestesia. E para gestantes, isso é risco, tá? Ele citou uma coisa importantíssima. Quando eu falo de mepivacaína aqui atrás, eu não sei se eu falei para vocês, tá? Que eu falei da quantidade de tubetes, eu não sei... Ai, volta, Jequiti. Eu acho que é aqui. Que eu botei que tinha 4 tubetes. Ele só vai 4 tubetes, por quê? Porque tá mais diluída a epinefrina, tá? Eu não lembro se eu citei para vocês, se eu cheguei a falar. 2 tubetes é de mepivacaína, quando a gente tem a epinefrina 1 por 100 mil. 100 mil. Quando a gente dilui mais a epinefrina, ou seja, quando a gente deixa uma epinefrina mais fraquinha, 1 por 200 mil, a gente pode usar mais tubetes, porque o problema do meu hipertenso é o quê? É o vasoconstritor. Perfeita essa ressalva de Gabriel. Gabriel, você está top. Ok, falei que a minha grávida pode usar, né, lidocaína 2% com epinefrina 1 por 100 mil e aí aqui no caso, não adianta diluir a epinefrina que eu vou aumentar a quantidade de tubete, não. Aqui no caso, o que vai causar toxicidade ou não é o meu próprio anestésico, porque eu tô falando da gestante. E aí eu tenho que realmente usar no máximo 2 tubetes mesmo, tá? Pacientes diabéticos, o que interessa pra gente, né? A gente tem que evitar a adrenalina. Por quê? A adrenalina, quando ela vai para a corrente sanguínea, ela vai quebrar glicogênio e glicose, podendo resultar em hiperglicemia. Então, a presença de diabetes mellitus não controlada é uma contraindicação absoluta ao uso de vasoconstritores adrenérgicos associados a anestésicos. Quando o meu paciente chega lá e diz, olha, eu tenho diabetes, mas não tomo remédio nenhum, esqueça você usar vasoconstritor. Porque o uso de vasoconstritor naquele paciente vai aumentar os níveis de glicose no sangue. E aí a gente pode lançar a mão, por exemplo, de uma lidocaína 2% com epinefrina, no máximo 3 tubetes, e prilocaína com mepivacaína ou mepivacaína 3% com felipressina, também no máximo 3 tubetes, em pacientes que estão compensados. Lembre disso, o paciente compensado eu posso usar vasoconstritor. Paciente que não está compensado, ou seja, ele não toma remédio para diabetes, você não pode usar o vasoconstritor nesse paciente, tá? A gente sempre pode lançar a mão, né, das próprias técnicas de avaliação da glicose, que essa a gente faz no local mesmo, no nosso consultório, ou solicitar glicemia em jejum ou hemoglobina glicada. Eu até prefiro a hemoglobina glicada, porque ela é mais fiel à quantidade de glicose que tem no sangue daquele paciente. Pacientes diabéticos, em casos, né, de contraindicação formal ao uso de vasoconstritores adrenérgicos, o médico passou isso para a gente, em forma de carta, recomendação, a gente pode optar, né, por felipressina ou mepivacaína 3% sem vasoconstritor.
A felipressina é um vasoconstritor extremamente fraco em termos de hemostasia, porque ela age em veia e não em artérias, então a gente ainda assim pode usar ela, tá? Mesmo que seja contraindicado os vasoconstritores, a felipressina é possível, porque ela não vai elevar a pressão arterial e ela não age em artérias. Então, ela não dá problemas pra gente. E a mepivacaína 3% sem vasoconstritor, a gente já sabe que não vai ter aquele problema de gerar glicose, porque a gente lançou vasoconstritor na corrente sanguínea. E a mepivacaína 3%, ela dura 30 minutos, então consigo trabalhar um pouquinho naquele paciente. Então, em caso de contraindicação do uso do vasoconstritor, eu posso usar a felipressina, que é um hormonal, e mepivacaína 3% sem vaso, tá? Até aqui tudo bem? Eu trouxe essa ressalva importantíssima aqui, de quando é que a gente tem que utilizar um anestésico sem vasoconstritor. Bom, paciente com doenças cardiovasculares graves, por exemplo, angina instável, infarto do miocárdio recente, menos de 6 meses, cirurgia de revascularização cardíaca recente, menos de 6 meses, arritmias refratárias, insuficiência cardíaca congestiva intratada ou não controlada. Mas, professora, esses pacientes cardiovasculares graves, eu opero? Pelo amor de Deus, acho que não, né? Então, em casos graves, que a gente precisa operar esses pacientes, muitas vezes, dentistas que trabalham em hospital, né? Aí tem um exemplo, por exemplo, do Ananeri, né? Eu fiquei 1 ano no Ananeri. O Ananeri é paciente cardíaco e paciente nefropata. E tem os dentistas que atuam nesses pacientes. Então, vai chegar paciente lá com problemas graves. E a gente tem que levar em consideração o quê? Que a gente não pode usar vasoconstritor. Hipertensão grave não tratada ou não controlada também a gente não pode usar o vasoconstritor. Diabetes não controlada não pode usar vasoconstritor, porque lembra que aumenta a glicose no sangue. O hipertireoidismo não controlado e essa feocromocitoma, que é um câncer, um tumor, né, associado às adrenais, às glândulas adrenais, né? Então, pacientes muito graves ou não controlados, hipertensão não controlada, diabetes não controlada, eu não posso usar o vasoconstritor. Isso eu tenho que levar como carta no meu celular, eu tenho que levar como coisas que eu tenho que lembrar com certeza. Então, quem tiver essa imagem, quiser dar um print ou uma foto e deixar no celular para nunca esquecer, quando nunca usar o vasoconstritor, para mim isso aqui é um resumão bem legal, tá? Bom, para a gente concluir essa aula, eu sei que ela acaba sendo rápida pelo tanto de informação que a gente tem, né? E que óbvio que vocês vão em casa depois estudar, vão ler livros, vão procurar outras coisas, né? Outras fontes de informação, não somente essa aula, não é só ela que vai trazer todas as informações para vocês, mas ela vai dar uma orientada e uma auxiliada, né? Mas vocês vão estudar em casa, com certeza. Eu quero que vocês saibam que, para resumir, né? A prevenção da toxicidade dos nossos anestésicos locais, ela está intimamente relacionada ao quê? Ao uso de seringa aspiratória, quando a gente puder utilizar, porque a gente evita, por exemplo, que a gente coloque anestésico local diretamente na corrente sanguínea. Quando eu aspiro, né, com a minha seringa e vem sangue, opa, não posso anestesiar ali, porque senão eu vou anestesiar dentro do vaso sanguíneo, eu não posso. Senão eu vou fazer uma toxicidade exacerbada. O uso de vasoconstritores sempre que for possível, por quê? O vasoconstritor, quando a gente pode usar, ele é maravilhoso. Ele vai ajudar que minha droga não vá para onde? Para a corrente sanguínea. Eu vou ajudar que minha droga não seja tão tóxica. Eu vou ajudar que eu use menos quantidade de droga. Eu vou ajudar que minha droga seja mais efetiva no local que eu quero. Então, se eu puder usar, ele é ótimo, tá? Respeitar as dosagens das bases, respeitar as dosagens dos vasoconstritores e respeitar as condições sistêmicas. Tem que tomar muito cuidado com isso daqui, porque é isso daqui que orienta qual anestésico que eu vou usar, tudo bem? Por enquanto é só, tá? Eu quero depois deixar como atividade para vocês estudarem cálculo de anestésico, porque a gente vai trazer para vocês depois, mas eu quero que vocês já estejam com isso estudado, porque se eu fosse trazer tudo agora, ia ser um mundo de informação a mais. Eu
Espero que não tenha bugado a cabeça de ninguém, apesar de ter sido muita informação, né? Muita coisa. E talvez hoje não surjam tantas dúvidas, mas se ao longo da semana do estudo de vocês em casa aparecer alguma dúvida, eu estou disponível aqui, todos nós, né, estamos disponíveis a ajudá-los, tá? E caso, se a gente souber responder, estamos por aqui. Alguém quer fazer? Prof, tem uma pergunta. Tudo bem, pronto. Diga. Com relação ao paciente diabético, já que a gente não pode entrar com vasoconstritor, né, por conta da condição sistêmica dele, a gente poderia usar o anestésico com vasoconstritor? Olha, para o diabético, você pode usar vasoconstritor, sim, desde que ele esteja compensado. Se você tiver um diabético compensado, eu posso usar um vasoconstritor em quantidades adequadas, mínimas, mas posso. Agora, quando ele está descompensado, ou seja, ele não toma remédio nenhum, ou ele está com as doses de glicemia muito alta, aí eu não posso usar o vasoconstritor. E aí eu posso associar, por exemplo, um bom anestésico local com efetividade, que é a mepivacaína. A mepivacaína 3% sem vaso, ela dura 30 minutos. Então, eu consigo fazer alguma coisa no meu paciente sem precisar do vasoconstritor com um anestésico legal, que é um anestésico potente, mepivacaína, tá? Tá certinho. Obrigado. Acho que a menina ia falar alguma coisa. O Kaique, completando alguma coisa que a Bruna colocou aí, e na dúvida, volta naquela aula de avaliação pré-operatória nossa, né? Então, se a gente tem dúvida se o paciente está bem ou não, né, controlado ou não na glicemia, se ele relata ser diabético, e a gente tem dúvida sobre isso, a gente vai fazer o exame de sangue para esse paciente, para ver qual situação que ele se encontra ali na nossa clínica. Então, o que a Bruna falou aí também sobre o cálculo anestésico é bem interessante, vocês darem uma mergulhada aí, não só sobre o cálculo, mas fixar bem a parte de técnica, fixar bem a parte de anestésicos aí da aula aí. A aula foi muito boa, vai estar gravada, vocês podem acessar toda hora aí, tirar dúvidas, ouvir novamente, enfim. O cálculo anestésico é importante porque, por exemplo, ela citou aí de 3 tubetes, no caso, para um diabético. Ok, mas e se o paciente tiver 20 quilos? Às vezes a gente vai atender uma criança, 30 quilos, ele não vai poder tomar 3 tubetes, ele vai tomar, sei lá, 1,5. Então, a gente tem que ter isso na cabeça que o cálculo que a gente fala aí é geralmente uma pessoa de peso mediano, 50, 55 quilos, entendeu? Então, assim, esse cálculo vocês têm que aprender, vocês têm que saber como que faz esse cálculo. É fácil, coisa de 5 minutinhos, vocês já sabem o que vocês podem usar naquele paciente lá, de acordo com a substância que vocês forem usar. Tá? Exato. Eu queria trazer para vocês, mas eu não queria trazer uma aula tão cheia, porque, querendo ou não, fica muito maçante eu trazer o início de tudo, anestésico, vasoconstritor, os conservantes e antioxidantes, e ainda assim trazer o cálculo dos anestésicos. Eu achei que ia ficar muita coisa e muita informação não entra na cabeça. Por isso que eu acho interessante vocês revisarem essa aula, estudarem em casa, para depois, lá na frente, a gente trazer essa parte de cálculo, tá? Não que ela não seja importante, ela é extremamente importante, mas é muita coisa. Então, para hoje, eu achei que ia ficar muito maçante mesmo, viu? Por isso que eu não trouxe de verdade. Parte de cálculo, vocês colocarem cálculo de dosagem básica de anestésica, odontologia, vocês veem vídeos rapidinhos assim no YouTube, tem tudo bem fácil aí. Tem uma coisa aqui de 2, 3 slides, que é tipo 3 passos. Vocês fazem um cálculo da substância, fazem um cálculo do peso e você divide pelo número máximo ali. Então, vocês têm uma ideia de quantos tubetes. Então, é bem tranquilo. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Essa aula vai ser dada depois, né? Não vou deixar de dar para vocês. Mas, basicamente, a gente fazer o cálculo. Não sei se está aparecendo aí para a galera, né? Tá aparecendo aí? Não. Deve estar chegando. Agora foi, né? Chegando. Pronto. Oi, pessoal. Tá aqui. Como calcular a dose? Foi, pronto. Isso.
Pronto, isso aqui. Eu quero que a gente aprenda, mas eu quero que a gente aprenda com calma, tá? Essa parte de dose, de como calcular a dose do anestésico e como calcular a dose do vasoconstritor. Estudem para que na próxima aula a gente traga isso para vocês, tá bom? Para a gente fazer isso aqui com mais calma, sem ser tanta informação para um dia só, tudo bem? Mas estudem em casa, viu? E aí hoje... Para uma aula de 2 horas e 20 minutos, quer dizer, na verdade, já começou 8 e pouca, para uma aula de 2 horas, você conseguiu falar muito bem tudo aí, viu, Bruna? Então, acho que é eles mesmos que tem que mergulhar um pouquinho aí. Parabéns pela aula. Show de bola. E aí eu vou parar aqui a gravação da gente. Cadê, meu Deus? Socorro. Aqui, parei a gravação. Mas se vocês... Eu só tô parando a gravação.